Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente vai abrir o livro de Atos dos Apóstolos e explorar bem o comecinho dele, sabe? O capítulo 1 e os primeiros versículos do capítulo 2. Isso aí, vamos mergulhar nessa parte tão fundamental. Estamos com algumas fontes interessantes aqui, comentários bíblicos, bíblias de estudo como a Roma, a NAA, para nos ajudar a entender eventos que são, assim, a base de tudo, né? Com certeza. Fontes ótimas para a gente desvendar os detalhes. As últimas orientações de Jesus antes de subir aos céus, a própria ascensão, aí a escolha de um novo apóstolo para completar o grupo dos 12 e aquele evento, nossa, marcante da chegada do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Eventos cruciais mesmo, um período de transição muito intenso. O que eles nos dizem hoje sobre fé, sobre o chamado para a missão e sobre a ação de Deus na história. Então, vamos lá, né? Vamos começar a desembrulhar isso? Vamos sim, por onde começamos? O livro de Atos já começa se apresentando como uma sequência do Evangelho de Lucas, né? Os dois livros são dedicados a essa pessoa, Teófilo. Exato. Lucas até faz um resumo rápido, dizendo que no primeiro livro ele contou o que Jesus começou a fazer e ensinar. Parece que a ideia agora é mostrar o que Jesus continuou fazendo, só que através dos seus seguidores. Isso, essa continuidade é chave. Esse Teófilo, o nome significa amigo de Deus ou aquele que ama a Deus. Pode ter sido alguém real, talvez um oficial romano, quem sabe, ou talvez um nome simbólico para todo cristão, né? Interessante isso. Mas o ponto central é esse. Atos mostra Jesus continuando a agir, só que agora pelo poder do Espírito Santo através da igreja. E olha que detalhe, Lucas diz que as últimas instruções de Jesus foram dadas por meio do Espírito Santo. Ah, é verdade. Isso mostra que aquela mesma unção do batismo, ela continuou com ele depois da ressurreição, guiando até as palavras finais. Faz sentido. E aí tem esse período de 40 dias depois da ressurreição. Jesus aparece várias vezes para os apóstolos, dando provas bem concretas de que estava vivo mesmo e falando muito sobre o reino de Deus. Um tempo de confirmação e instrução intensiva, né? Sim. E no meio disso vem uma ordem bem clara: fiquem em Jerusalém e esperem a promessa do Pai. A ordem de esperar antes de agir. Fundamental. E, numa dessas conversas, já ali no Monte das Oliveiras, os discípulos soltam uma pergunta bem direta: Senhor, é agora que vais restaurar o reino a Israel? O que estava por trás dessa pergunta, hein? Considerando tudo o que eles já tinham visto. Essa pergunta revela muito. Mostra a mentalidade da época, sabe? A expectativa judaica comum era por um Messias que ia trazer uma restauração política, militar mesmo. Tipo, expulsar os romanos. Exato. Restabelecer a soberania de Israel como nos tempos áureos do Antigo Testamento. Mesmo depois da ressurreição, parece que a ficha ainda não tinha caído totalmente sobre a natureza espiritual do reino que Jesus tanto falou. Eles ainda pensavam em termos terrenos, né? Pois é, para eles, a ressurreição e a promessa do Espírito deviam significar que, a hora dessa restauração nacionalista tinha finalmente chegado. E a resposta de Jesus é muito interessante porque ele não entra direto nesse mérito do quando, né? Ele fala, não compete a vocês saber tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Exatamente, ele muda o foco deles, assim, de forma radical. Não que ele negue uma restauração futura para Israel, mas ele diz que a preocupação deles agora não devia ser o calendário divino. Isso é com o Pai. A prioridade era outra, então. A prioridade era outra, receber poder. E a palavra que ele usa, dinamis, que é a mesma raiz de dinamite, né? Um poder explosivo. Uau! Esse poder do Espírito Santo era o que ia capacitar eles para a tarefa imediata. E a gente já define o roteiro dessa tarefa. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Isso é praticamente o sumário do livro de Atos. Sem dúvida. Atos 1:8 é o versículo-chave que estrutura todo o livro, mostrando essa expansão geográfica da mensagem, começando ali e indo para fora. Uma expansão em ondas, né? Isso. E esse poder, o dinamis, não era só para, digamos, falar bonito ou ter uma pregação eficaz. As fontes que a gente tem indicam uma capacitação bem mais ampla. Ah, é? Tipo o quê? Incluía ousadia na pregação, sim, mas também a capacidade de realizar milagres que confirmavam a mensagem,
força para vencer o pecado, as oposições espirituais e até a distribuição de dons espirituais para edificar a comunidade. Nossa, bem completo. Muito. E essa missão começa ali onde eles estavam, Jerusalém, e vai se expandindo. Isso estabelece um padrão que, olha, continua relevante. Uma das fontes até menciona como hoje o cristianismo cresce de forma expressiva justamente naquelas áreas que para eles eram os confins da Terra, né? África, Ásia, América Latina. Que incrível ver essa conexão. Pois é, a dinâmica iniciada ali continua. O ponto central dessa primeira parte é claro. O foco não é ficar especulando sobre o futuro, mas é a capacitação pelo Espírito para a missão no presente. Muito bom. E logo depois dessa conversa que definiu os rumos, acontece a despedida visual de Jesus. Ali, na frente deles, ele começa a ser elevado e uma nuvem o cobre, tirando da vista deles. Imagina a cena, eles ali de boca aberta olhando para cima. Deve ter sido impactante demais. Um misto de espanto e talvez tristeza pela separação física, né? Com certeza. Até que aparecem dois homens com roupas brancas, que a gente entende serem anjos, e dão um toque neles. Homens da Galileia, por que vocês estão aí parados olhando para o céu? E aí vem uma promessa fundamental. Sim. Essa aparição dos anjos é crucial. A ascensão ser visível tem um peso teológico importante, sabe? Mostra que Jesus subiu ao céu com um corpo glorificado, mas ainda assim um corpo. Mantendo a humanidade dele, né? Exato. E a nuvem. Essa imagem é forte no Antigo Testamento, muitas vezes ligada a Shekinah, a presença visível da glória de Deus. Ah, sim. Os anjos confirmam a natureza divina do evento e entregam a promessa central da segunda vinda. Esse Jesus virá do modo como vocês o viram subir. Isso garante que a volta de Cristo será pessoal, física, visível, assim como foi a partida. Uma promessa muito clara. E é essencial entender que a ascensão não foi um final melancólico, tipo acabou, foi uma transição necessária. Jesus voltou à glória que tinha junto ao Pai, e dessa posição de autoridade, ele se tornou aquele que enviaria o Espírito Santo, o Consolador prometido. Então a ascensão era a condição para a vinda do Espírito. Exatamente. Para os discípulos, a ascensão era a garantia final de que a promessa do Espírito ia mesmo se cumprir. Era um até logo com um propósito definido. Entendi. E eles obedecem. Voltam para Jerusalém, vindos do Monte das Oliveiras. O texto dá até um detalhe curioso. Diz que a distância era de jornada de um sábado. Sim, mais ou menos 1 quilômetro. Era o limite que a tradição judaica permitia caminhar no sábado. Um detalhe que mostra como Lucas era cuidadoso com as informações. Chegando na cidade, eles sobem para o cenáculo, aquele aposento onde costumavam se reunir. Lucas faz questão de listar os 11 apóstolos que estavam lá. Mas ele acrescenta um detalhe importante. Estavam com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Isso é muito significativo. E o que eles ficam fazendo nesse período de espera? Perseveravam unânimes em oração. Essa unanimidade e a perseverança na oração são pontos-chave. Revelam a total dependência deles de Deus enquanto aguardavam a promessa. Não era uma espera passiva, sabe? Mas ativa, buscando a Deus. Em unidade, né? Em unidade. E a presença das mulheres é notável. Elas que foram fiéis seguidoras, apoiaram o ministério, foram as primeiras testemunhas da ressurreição. Sempre presentes. E a menção específica de Maria e dos irmãos de Jesus. Aqueles irmãos que antes não acreditavam nele como Messias. Lembra de João 7? É verdade, tinham dúvidas. Pois é. A presença deles ali mostra o poder transformador da ressurreição e a unidade desse primeiro núcleo da igreja. Todos juntos, no mesmo propósito, esperando e orando. A lição aqui é clara sobre a importância da unidade e da dependência de Deus em oração, principalmente em tempos de espera, de transição. Uma bela imagem dessa comunidade inicial. E é num desses dias de espera que Pedro toma a frente. Ele se levanta ali no meio do grupo, Lucas estima umas 120 pessoas, e diz que era preciso cumprir o que as Escrituras diziam sobre Judas, o traidor. Pedro assume a liderança de forma natural aqui, né? Como vai fazer em outros momentos importantes no início de Atos. Ele cita 2 salmos, o 69 e o 109, interpretando eles profeticamente.
Como assim, profeticamente? Ele vê ali, naqueles textos antigos, uma indicação de que a deserção de Judas e a necessidade de um substituto já estavam previstas nos planos de Deus, reveladas nas Escrituras. Isso mostra uma convicção profunda da igreja primitiva na soberania de Deus sobre tudo, até nos eventos mais dolorosos. E na autoridade da palavra, né? Exato. E na autoridade da palavra inspirada. Pedro diz que foi o próprio Espírito Santo quem falou através de Davi nesses salmos. Forte isso. O próprio texto de Atos faz um rápido parêntese para contar o fim trágico de Judas. Diz que com o dinheiro da traição ele comprou um campo, mas acabou caindo e rompeu-se pelo meio. Uma morte horrível. O lugar ficou conhecido como Aceldama, campo de sangue. Isso às vezes gera dúvida, porque lá em Mateus 27 diz que ele se enforcou. Como entender essas duas versões? É uma boa pergunta. Geralmente, os estudiosos entendem que os relatos não se contradizem, mas se complementam, focam em aspectos diferentes do mesmo evento trágico. Ah, ok. Ambos concordam no remorso, no dinheiro devolvido que foi usado para comprar um campo, no nome Campo de Sangue e na morte violenta de Judas. Uma forma de harmonizar é pensar que Judas se enforcou sim, mas talvez a corda ou o galho da árvore não aguentou, se rompeu e ele caiu, resultando naquela cena horrível descrita por Lucas. Faz sentido. Outra possibilidade é que o corpo ficou pendurado, se decompôs rapidamente no calor e depois caiu e se rompeu. De qualquer forma, o ponto principal nos dois relatos é o fim terrível de alguém que traiu Jesus e a ligação disso com o campo comprado com o dinheiro da iniquidade. Entendi. São detalhes diferentes da mesma história trágica. Bom, voltando à reunião, Pedro define o critério para escolher o substituto. Tinha que ser alguém que esteve com eles o tempo todo, desde o batismo de João até a ascensão de Jesus. O objetivo? Ser, junto com os 11, uma testemunha da ressurreição. O critério era ter acompanhado todo o ministério terreno de Jesus e, principalmente, ser testemunha ocular da ressurreição. A ressurreição era o ponto central da pregação apostólica. Apresentam, então, dois homens que cumpriam esses requisitos. José, chamado Barsabas, que tinha o apelido de Justo, e Matias. O próximo passo deles: orar. Sim, a oração é fundamental aqui. É direcionada ao Senhor. E o contexto sugere fortemente que se referem a Jesus, aquele que conhecia o coração de todos e que tinha escolhido pessoalmente os outros 11. Pedindo a direção dele, né? Exato. Pedem que ele mostre qual dos dois ele havia escolhido para ocupar o lugar no ministério e apostolado deixado por Judas. Restaurar o número 12 era simbolicamente importante. Assim como Israel tinha 12 tribos, esse núcleo de 12 apóstolos representava a fundação do novo povo de Deus. Tinha um peso simbólico grande. E a decisão final vem de um jeito que hoje nos parece um pouco incomum. Fizeram um sorteio e a sorte caiu sobre Matias. Como entender o uso do sorteio aqui? Hoje parece estranho mesmo, mas o lançamento de sortes era um método usado no Antigo Testamento, em situações bem específicas para discernir a vontade de Deus, quando não havia outra orientação clara. Provavelmente usavam pedras ou objetos marcados. Ah, era algo conhecido na época. Sim, e é importante ver o contexto aqui. Isso acontece antes da descida do Espírito Santo no Pentecostes. O Espírito passaria a ser o guia principal da igreja depois disso. Então eles usaram esse método antigo, confiando que o Senhor Jesus direcionaria o resultado para indicar sua escolha e completar os 12 originais. Entendi. Foi um recurso daquele momento de transição. Exatamente. Não vemos esse método sendo usado depois em Atos para tomar decisões importantes. Então não é o modelo para nós hoje, mas foi o recurso que eles usaram naquele momento específico. E, assim, Matias foi contado com os 11. A lição principal talvez seja a preocupação deles em seguir a direção de Deus, usando os meios que tinham disponíveis antes da plenitude do Espírito. Para restaurar a liderança fundamental da igreja que estava nascendo. Isso mesmo. E com o grupo dos 12 completo novamente, chegamos ao capítulo 2, a um dia muito esperado. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes,
Era uma das grandes festas judaicas, 50 dias após a Páscoa. Jerusalém deve estar lotada. Lotada. Era uma das 3 festas de peregrinação. Muitos judeus devotos vinham de várias partes do mundo conhecido. E os discípulos, os 120, estavam todos reunidos no mesmo lugar, provavelmente o mesmo cenáculo. Todos juntos, esperando. E o Pentecostes, ou Festa das Semanas, Shavuot, originalmente celebrava a colheita do trigo. O simbolismo aqui é poderoso, né? 50 dias após a Páscoa, quando Cristo, as primícias dos que dormem, ressuscitou, Deus envia o Espírito para a grande colheita da igreja. Nossa, que conexão. Aqueles 120 podem ser vistos como as primícias dessa nova colheita espiritual, oferecidas a Deus. O momento não foi aleatório de jeito nenhum, foi divinamente escolhido. A descida do Espírito era a prova pública de que Cristo tinha sido glorificado à direita do Pai e que seu sacrifício tinha sido aceito. Era o nascimento oficial da igreja, então. Exatamente. A inauguração pública da igreja, da nova aliança, com o Espírito agora habitando no meio do seu povo. E o que acontece ali é súbito e impactante. Primeiro, um som vindo do céu, como de um vento impetuoso, que encheu o lugar todo. Dá para imaginar a intensidade disso. Um som sobrenatural, indicando uma presença poderosa invadindo aquele espaço. E logo em seguida, algo visual. Línguas como que de fogo, que se distribuíram e pousaram sobre cada um deles. São manifestações sobrenaturais cheias de significado. O vento em hebraico, ruach, em grego pneuma, sempre esteve associado ao Espírito, ao sopro de vida de Deus. A intensidade sugere poder, força transformadora. E o fogo? O fogo é outro símbolo bíblico forte da presença santa, purificadora e poderosa de Deus. Lembra da sarça ardente? Da coluna de fogo no deserto? Sim, claro. E o fato de serem línguas de fogo pousando individualmente sobre cada um, isso é muito significativo. Indica que, diferente do Antigo Testamento, onde o Espírito vinha sobre alguns de forma específica, agora ele viria habitar em cada crente. Uma experiência pessoal para cada um. Isso. E a forma de línguas já aponta para o que vem logo a seguir. Exato, resultado imediato. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Esse é o cumprimento direto da promessa de Jesus em Atos 1, versículos 5 e 8. Ser cheio do Espírito Santo aqui é essa experiência inaugural, uma capacitação poderosa para a missão que estava começando. E o falar em outras línguas. O que eram essas línguas? Boa pergunta. O termo grego é heterais glossaus. O contexto de Atos 2 deixa bem claro que se tratava de idiomas humanos conhecidos. A reação da multidão logo em seguida confirma isso. O milagre extraordinário foi a capacidade dada pelo Espírito para que aqueles discípulos, na maioria galileus simples, falassem fluentemente em línguas que nunca tinham aprendido. Um milagre na fala deles, então, não na audição da multidão. Exatamente. O milagre estava na capacitação sobrenatural deles para falar. E o barulho, talvez o som do vento ou o som das pessoas falando alto em várias línguas, atrai a multidão que estava na cidade para a festa. Gente de todo lugar. Partos, Medos, Elamitas, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Pânfilha, Egito, Líbia perto de Cirene, gente de Roma, judeus e prosélitos, cretenses, árabes. Nossa, uma lista enorme. Impressionante, né? Cobre praticamente o mundo conhecido ao redor do Mediterrâneo e até mais além, áreas onde havia muitos judeus da diáspora que viviam fora da Palestina. E eles ficam como? Confusos, admirados. Uma mistura de perplexidade e maravilhamento. A reação é de choque. Escutem, esses homens que estão falando não são todos galileus? Como então cada um de nós os ouve em nossa própria língua materna? Nós os ouvimos falar das grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Veja só, a prova de que a missão até os confins da terra, ordenada em Atos 1:8, começou ali mesmo, naquele dia. O Espírito Santo remove a barreira da língua, é quase uma reversão simbólica da confusão de Babel, lá em Gênesis. Que paralelo interessante. Para que a mensagem sobre as grandezas de Deus fosse compreendida por todos em sua própria língua. E note a presença de prosélitos,
gentios convertidos ao judaísmo. Já mostra um alcance que ultrapassava as fronteiras étnicas de Israel desde o início. O Pentecostes foi de fato o lançamento global da igreja. Sem dúvida. Mas, como sempre acontece, né? Nem todo mundo reage bem. Alguns começam a zombar. Eles estão bêbados. Sempre tem os céticos. É uma acusação que Pedro vai derrubar rapidamente no discurso que vem logo a seguir, mas, de certa forma, essa zombaria até capta algo da natureza extraordinária e, digamos, fora do comum do que estava acontecendo. Como assim? Ser cheio do Espírito produziu neles uma alegria, uma ousadia, uma expressão tão diferente do normal que, para quem olhava de fora, sem entender a ação de Deus, podia até parecer embriaguez. Alguns comentaristas até falam de uma santa embriaguez, um estado de exaltação espiritual que muda a percepção e a expressão da pessoa. Uma alegria contagiante e incompreensível para o mundo. Exato. Mas o ponto fundamental do Pentecostes é este. O Espírito Santo veio capacitar a igreja de forma sobrenatural e universal para testemunhar de Cristo, superando todas as barreiras, começando pela língua. Olhando então para esse início de Atos, o que a gente tira de mais importante? Fica muito claro como Jesus preparou cuidadosamente seus discípulos, né? Prometeu o Espírito Santo como o poder necessário para a missão que ele estava dando, uma missão global. Sim, uma preparação cuidadosa e uma promessa poderosa. A ascensão não foi uma ausência, mas a entronização dele, garantindo sua volta e o envio do Consolador. Vemos a comunidade se formando na base da oração, da unidade, da confiança na palavra de Deus, até na hora difícil de lidar com a crise da traição de Judas. A importância da comunidade unida e dependente de Deus. E o Pentecostes é essa explosão de vida, o nascimento da igreja, equipada pelo Espírito para levar a mensagem de Deus a todos os povos, desde o primeiríssimo dia. Exatamente. E o impacto disso tudo não ficou lá no passado, né? A promessa do poder do Espírito não era só para os apóstolos ou para o primeiro século. É para todos que creem, em qualquer época, para vivermos de um jeito que agrade a Cristo e sermos suas testemunhas onde estivermos. A missão continua. A ordem de ir até os confins da terra continua valendo. E os princípios de vida daquela primeira comunidade, oração constante, busca por unidade, a centralidade na palavra, continuam sendo o caminho para uma igreja saudável hoje. O Pentecostes nos lembra sempre que a obra de Deus é essencialmente sobrenatural e que o plano dele sempre foi alcançar o mundo todo. Essa perspectiva global desde o início é muito forte. Muito. E é fascinante traçar essa linha direta, desde aqueles eventos até o que vemos hoje. Uma das fontes que lemos mencionava justamente isso. O crescimento impressionante do cristianismo em partes no mundo, que eram literalmente os confins da terra para aqueles primeiros discípulos. É a mesma história de Atos continuando a se desenrolar diante dos nossos olhos. Que pensamento poderoso. É a continuação da mesma história. Com certeza. Bom, fica aqui talvez uma provocação para a gente pensar e para quem nos ouve refletir também. Lá em Atos 1, Jesus disse aos discípulos para não se prenderem a tentar decifrar os tempos ou épocas que só o Pai sabe, mas para focar em receber o poder do Espírito para serem testemunhas agora. Uma instrução bem direta. Fica a pergunta, será que às vezes uma preocupação talvez excessiva em decifrar detalhes de profecias futuras ou em ficar especulando sobre o fim dos tempos não pode acabar nos distraindo da tarefa urgente e presente que temos? A tarefa de viver e compartilhar a mensagem de Cristo com o poder do Espírito hoje, como aquela primeira igreja fez com tanta paixão. É algo para se pensar, né? Uma ótima reflexão para fecharmos. Onde deve estar o nosso foco principal?